alguns? Era uma época, sobretudo a época do protestantismo, né, do nascimento dele. Era uma época de muitas complicações sociais, tanto na sociedade civil como por parte da própria igreja. A própria igreja, ela vinha desde o século XV tentando fazer um concílio. Então, houve as tentativas de... Eu tenho uma aula inteira sobre isso, inclusive um slide que eu preparei uma época. Para que seria esse concílio? Só para entender. O concílio, para vocês terem uma ideia, em 2000 anos de cristianismo, nós só tivemos 21 concílios. É uma reunião. Concilium, em latim, é uma grande reunião. É um concílio, é uma reunião. É quando se reúne todos os bispos do mundo, não são representantes. Caramba, todos foram têm... poucos, né? Sim, 21. O último foi em 65, né, que foi o Concílio Vaticano II. Foi encerrado em 65 pelo Papa Paulo VI. Então, assim, é uma coisa que acontece a cada séculos, de fato. E havia, de fato, uma crise na igreja. Século XVI, eu estou falando só de Europa. Ainda era o período das grandes navegações, então não tinha América. As Américas estavam sendo descobertas. Havia uma crise moral, uma crise de formação. O clero era muito mal formado. A igreja tinha chegado num ponto em que os fiéis eram muito supersticiosos. Não havia profundidade de doutrina. Havia uma crise. Cada época da história conheceu sua crise. A gente estava falando antes de entrar no ar, né? De vocês trazerem um historiador que ele saberia falar com muito mais contundência e autoridade do que eu. Mas não é correto você romantizar nenhuma época da história. Nenhuma época da história, seja a história secular quanto história da igreja, história eclesial. Nesse mundo aqui, nada é romântico, assim, lindo, os ursinhos carinhosos. Cada época conhece as suas crises. Também não precisa de demonizar nenhuma. Também né? não tem que demonizar nenhuma. Porque o século XV e XVI conheceu grandes heróis da fé. Eu estou falando da época de Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, Francisco Xavier, Teresa de Ávila, João da Cruz, a Reforma do Carmelo, que é uma das ordens que mais produz santos na nossa igreja. Então, assim, teve grandes maravilhas, grandes. Mas havia, de maneira geral, na sociedade, uma crise. É o período do iluminismo, renascimento, humanismo. É esse período, cara. Foi um período complicadíssimo. Então, a igreja ela já vinha tentando convocar concílios. No século XV, eu não vou lembrar agora o nome do Papa, mas não foi Júlio II. Acho que um antes de Júlio II, não sei se Pio III, eu não lembro agora. Teve um Papa que tentou convocar um concílio para discutir, precisava de uma reforma dos costumes, reforma das praias. A igreja, quando ela fala em reforma, ela se refere a isso. Reformar a estrutura, reformar a forma de cultuar, né, a liturgia. Ela não reforma a doutrina. Isso não reforma a Bíblia, não reforma a doutrina. O que é perene, é intocável. Mas o método, a maneira de aplicar, de viver, isso... Então os concílios, eles surgem para isso. No início da igreja, eles surgiam para resolver questões de doutrina mesmo. Quando a doutrina ela estava enfrentando contestações graves, que eram as heresias. Então, por exemplo, para decidir se Jesus era Deus ou não. Decidir não. Proclamar, Jesus é Deus ou é um grande homem, mas que não é divino? Foi preciso um concílio. Já existiu essa dúvida dentro da igreja? Já, uma coisa que hoje é óbvia. Não é possível. Uma coisa que hoje é óbvia. Mas não estava na Bíblia isso aí? Tá, mas eu acabei de falar. Você pode pegar dois textos na mesma Bíblia para desdizer. Então, por exemplo, era o período da heresia ariana. O arianismo, a heresia do século IV, que foi preconizada por um padre chamado Ário, que era da igreja de Alexandria, que era uma das principais na época. Existiam 5 igrejas principais: Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Alexandria e Roma. Tudo que saísse de uma dessas 5 pulverizava-se pelo mundo cristão inteiro, porque eram as principais igrejas. Então, Ário dizia que Jesus não era Deus,
Jesus teria sido a primeira criatura de Deus, a sabedoria divina. Só que ele não era um homem como nós. Ele era a encarnação dessa primeira grande criatura de Deus, que era superior aos anjos, mas inferior a Deus. Então, assim, era uma doutrina agradável a alguns grupos. Por exemplo, os cristãos que vinham do judaísmo. Era agradável porque você mantinha a unicidade de Deus. Não, Deus é uma única pessoa e Jesus é alguém abaixo de Deus. Agradava e ao mesmo tempo agradava, então, era uma forma de manter o monoteísmo do Antigo Testamento, da forma como era praticado no Antigo Testamento. E cara, sem brincadeira, estatisticamente, 80% do cristianismo se tornou ariano. No século IV, 80% do cristianismo era ariano. Para você ver que um concílio, ele é um exame muito sério nas escrituras e existe uma inspiração divina. Por quê? Porque se fosse em termos democráticos, 80% de cristãos acreditam que Jesus não é Deus. Nós estaríamos até hoje acreditando nisso. Só que o exame foi tão profundo. E aí tem grandes heróis da fé. Santo Atanásio é desse período, que foi o grande defensor da divindade de Cristo. E acabou que o cristianismo que crê na divindade de Jesus saiu do concílio vitorioso. 20%. Porque não é o número de pessoas que crê. Verdade é verdade, ainda que ela esteja do lado da minoria. Teorema entende? de Pareto. Mas você sabe que isso traz um 20% conflito do que você usa resolve todos os seus problemas. Isso, ao meu ver, assim, traz um conflito bíblico. Porque se Jesus é Deus, Adão tinha que ser Deus também. Por quê? Porque Jesus é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Nova Eva. Então ele é novo Adão em que sentido? Como Deus criou um homem perfeito, Adão, perfeito, puro, santo, imaculado. E esse homem declinou do plano original, não havia mais um ser humano que pudesse, não havia mais um ser humano que fosse o ser humano original, santo, santificado. Deus então resolveu se fazer um homem para ele mesmo cumprir o projeto original de santidade. Ele se fez carne. Ele se fez carne. Ou seja, ele é o novo Adão nesse sentido. Deus recriou nele mesmo a humanidade. Isso é uma razão. Santo Anselmo dizia que é uma segunda razão, que é a razão expiatória. Na origem havia somente Deus e surge o homem. O homem causa uma ofensa a Deus com a desobediência. Ora, que proporção uma falta tem? Uma falta, ela aumenta, ela é agravada ou atenuada dependendo da dignidade do ofendido. Então, por exemplo, uma coisa é um tapa na minha cara. Você der um tapa na minha cara, a gente sai aqui na mão, se resolve e fica por aqui mesmo. Outra coisa é você dar um tapa na cara, sei lá, no presidente Trump. Você vê ele aí no meio da rua. Você tá lascado. Porque assim, você deu um tapa na cara do Trump, você é louco? O cara mais importante da Terra. É o cara mais importante da Terra. Você há de convir que o ato é o mesmo, só que ele ganha um agravante, ele é agravado por causa da dignidade de quem foi ofendido com o ato. Então, uma coisa é uma ofensa de um homem contra outro homem. Outra coisa é uma ofensa de um homem contra Deus. Que proporções uma falta contra Deus tem? As proporções da dignidade do ofendido. Deus é um ser de proporções eternas. Significa que uma única falta contra Deus tem proporções eternas. Inimagináveis, incalculáveis. Pecado mortal. O pecado, ele é isso. Ele é uma falta contra um ser eterno e que, portanto, tem um valor danoso, um valor nocivo eterno. Então, como eu faço para sanar, para expiar, para satisfazer, né, para reparar uma ofensa eterna contra um ser eterno? Porque aqui na história você só tem Deus eterno e o homem limitado, contingente, mortal. Como um ser humano limitado, mortal, pode quitar uma ofensa eterna contra um ser eterno, sendo que ele não tem nada de eterno para dar? O máximo, aquilo
que de mais próximo nós temos de algo eterno é a nossa vida. Você teria que dar a alma, né? você teria que dar a vida, a alma, e ainda assim não quitaria, porque a sua alma não é eterna. Eterna é um ser que sempre existiu e para sempre existirá. Por mais que a gente exista para sempre, a gente não existe desde sempre. Ok, então esse cálculo ele ficou impagável. O pecado era impossível de se quitar, porque quem tem responsabilidade de quitar? O homem. Mas quem é o único que tem proporções eternas? Deus. Então o que Deus fez? Ele desce e se faz homem para como homem quitar a dívida. Ele dá a sua vida. Ele dá a sua vida. Só que a vida desse homem, Jesus Cristo, é uma vida de proporções eternas. Uma doação única da vida dele quita todo o pecado do mundo. É o que quer dizer a expressão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque agora você tem finalmente um homem como nós, só que é eterno como Deus. Se ele dá a vida dele, em nome dos homens, a dívida está quitada. É o que Paulo diz numa das suas cartas. O documento que nos acusava, que nos condenava, foi rasgado pela sua morte. Então ele veio assumir o nosso lugar porque nós é que tínhamos a responsabilidade de quitar, mas não tínhamos como fazê-lo. E ele veio fazer no nosso lugar. Isso é Santo Anselmo. É a lógica da expiação. Dito de maneira bem simples. Ele fala isso numa obra bem longa, bem elaborada. Mas você veja aqui, então, nesse sentido, Jesus é o novo Adão, ou seja, o homem obediente, perfeito e glorificado, ou seja, ele chegou a ser, enquanto homem, embora seja Deus, se tornou, enquanto homem, aquilo que Adão deveria ter se tornado. Adão deveria ter sido glorificado, exaltado, sentado no seio da divindade, habitar com Deus e com ele toda a humanidade. Agora ele é o novo Adão. É nesse sentido, é analógico, mas ele é muito superior a Adão. É muito superior nesse sentido. Todas as explicações são perfeitas, né? Sim, então você veja. Então, parece que eu nem fiz primeira comunhão, então, mano. Eu tô você falando, uma coisa, cara, parece que eu tô citando soube. coisinhas. Sim, teologia, vida de santo, documento. A Igreja Católica toda é 2000 anos disso aqui. É tudo muito bem costurado, amarrado. Então, por exemplo, esses dogmas, para decidir se é Deus ou não. Porque Ário lê esse texto assim e assado. Então, a igreja tem que decidir como é que lê o texto. Então, foi convocado um concílio, o concílio de Nicéia em 325. Aí o arianismo foi condenado, Ário foi exilado, era assim que eles faziam na época, para calar a boca dele, para ele parar de pregar. E demorou séculos para o arianismo morrer mesmo, assim, uns 300 anos para ele deixar de existir, não, porque as heresias elas surgem, mas elas nunca morrem. Sim. Com essa definição que eu tô dando, se você procurar, você vai encontrar pessoas que têm ideia ariana sobre Jesus, ainda que ela não use esse nome. Mas ela vai dizer, não, Jesus é um homem, assim, um super-homem, mas eu não acho que ele é Deus. Tem, ainda hoje tem. Você vai encontrar. As heresias, elas surgem, mas elas não morrem. Elas só perdem força. Então, o arianismo, depois vieram outras, o macedonismo, depois veio o nestorianismo. Nestorianismo foi a heresia que dizia que não é correto chamar Maria de mãe de Deus. Essa expressão, mãe de Deus, que a gente usa na Ave Maria. Por quê? Porque Deus não pode ter uma mãe. Mãe é a origem de uma pessoa. E se Jesus é Deus, ele já supõe Nicéia. Nestório foi do século V. Aliás, Nestório, século V. Nicéia foi século IV. E bom, se Jesus é Deus, ela é mãe de eu Deus. não posso chamar Maria de mãe de Deus, mas só de mãe de Jesus. Ela é mãe da parte humana dele e não da parte divina. E isso foi pegando, porque era um bispo. Nestório era um bispo da igreja. Então você imagina um bispo pregando isso foi tomando corpo. Concílio para resolver. Foi concílio de Éfeso no ano 425. No concílio de 65 a gente mudou o quê? Você lembra? 325... Nesse agora de 1965. Não, 1965 não mexeu em dogmas.
Foi um concílio, a gente chama de concílio pastoral. Foi muito mais para decidir Os rumos da igreja. reformas metodológicas de evangelização. E foram mudadas assim algumas posições da igreja, protagonismo dos leigos na igreja, a liturgia, ela foi modificada, a missa, se né? o padre rezar de costas ou não, não Isso, de costas, na verdade, virado versus Deum, ou versus populo, que a gente fala. A liturgia foi reformada, e outras coisas foram, algumas coisas no sacramento da ordem, a maneira como era feito, toda a liturgia, os outros sacramentos foram todos reformados. A gente fala muito da missa, mas não foi só a missa. Os outros sacramentos também foram reformados. O senhor acha que pode Os acontecer? sacramentos não mudam. Não, a matéria do sacramento nunca, porque ela é deixada por Cristo. A matéria, a forma, que é o que nós chamamos de rito. O rito. O rito, ele foi se modificando várias vezes ao longo de 2000 anos. Ele mantém um núcleo que é imutável, as palavras de Nosso Senhor, a matéria do sacramento. Então, nunca você vai ver a igreja mudar a matéria do batismo. O batismo é água. Vamos batizar com Coca-Cola, com fluido de freio. Não. A matéria é água. As palavras são essas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não muda. O que pode mudar é algo no rito prolongado. Isso foi mudando. Vai ser feito no início, vai ser feito no final. Isso aqui muda, isso aqui é facultativo, isso aqui não é. Vai fazer na língua local, vernáculo, né, como foi reformado, vai fazer em latim. Isso foi mudando. Na origem da igreja, tudo era em grego. Tudo era em grego. O latim ele começou a ser introduzido na igreja a partir do século IV. Porque a língua do império foi mudando, do império romano, da sociedade romana. Então a igreja precisava acompanhar. Você prefere essa missa em assim, latim? Algumas em latim, não é? Eu amo o latim. O latim, ele tem uma razão, ele tinha uma razão de ser, e ainda tem a mesma razão de ser. Em primeiro lugar,